Quando a gente fala de crise, é obviamente que a gente não está falando aqui, né? A gente não tem bola mágica de cristal para pegar alguém que está passando por alguma adversidade financeira, né? E falar assim, nossa, ouve aqui essa live, então quando terminar ela, você aí vai estar fora da crise. Não, a questão não é essa, gente, né? Quando a gente fala de crise, a crise que a gente está se referindo é uma crise que ela é instalada em primeiro lugar na sua mente, na sua forma de pensar. Vão existir fatores na nossa vida que são fatores aonde a gente tem controle e fatores que não temos controle. Fatores que a gente detém controle são fatores relacionados a nós mesmos e a nossa vida. Fatores que a gente não detém controle são fatores que estão além da nossa vida. Então, um bom entendimento da situação é tudo aquilo que vai até o limite do seu umbigo é teu. Tudo que vai depois é do macroambiente, tá bom? E não há nada que você possa fazer. Nunca desperdice uma crise, perfeito. Então não há nada que você possa fazer para tentar controlar o ambiente incontrolável. Então não entre realmente aí. Por quê? Ó, toda a gangue tá chegando. Ó, que delícia. Ó, pastor, Farai, Ale. Fala, Raquel, boa noite, tudo bem? Então o que acontece? Toma cuidado, tá? Porque muitas vezes a gente fica gastando energia, investindo tempo, energia mental, tentando controlar questões que não são passíveis de ser controláveis, como, por exemplo, a própria crise, tá? Que no caso que a gente está vivendo agora é a pandemia. Quem que vai deter controle sobre isso? Percebe que a tentativa de deter controle sobre isso, ela vai ser completamente exaustiva e provavelmente você não vai ter nenhum ou pouco sucesso nessa empreitada, então toma bastante cuidado, tá legal? O objetivo que a gente quer falar aqui e como você sair da crise é da crise que é instalada dentro de você e dentro da tua cabeça. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje é do umbiguinho para dentro, não do umbiguinho para fora. E aí, o que é importante para a gente ver e começar a olhar? Esse é o nosso clubinho. Foi um dos melhores presentes que a gente criou aqui nessa pandemia, meu amigo. Com certeza. Essa turma aqui foi incrível. São amigos especiais. Obrigado pelo carinho. Fala, Manuel. Obrigado pelo carinho. É isso aí, Capson. Então, gente, por que é importante a gente separar, né, um umbiguinho para dentro e um umbiguinho para fora? Porque é assim... de uma forma muito doida e bem simplista, né? Eu quero falar que bem rasa, a gente vai aprofundando, geralmente as coisas que são do umbiguinho para dentro, a gente tem muita dificuldade de ver. Mas as coisas que são do umbiguinho para fora, a gente tem muita facilidade em ver. Por quê? Porque de uma forma bem literal, né? Imagina que a gente pudesse olhar para o próprio corpo, a gente consegue enxergar o que está aqui dentro? Não dá, é difícil. Agora, e quando eu olho o outro, as outras pessoas, o ambiente, as outras coisas acontecendo, eu consigo enxergar com clareza? Lógico, tá ali, é de terceiro, então eu posso ver. Então, quando a gente fala dos acontecimentos, das crises que estão instaladas dentro da gente, através ou não do macroambiente, o que acontece? A gente vai ter questões que são nossas, um biguinho para dentro, que é difícil da gente ver, porque muito provavelmente elas estão no inconsciente. Então, no inconsciente, elas são verdadeiras, mas não são reais para você, porque você não vê e não reconhece, tudo bem? Então, isso é... Boa noite, Márcio. Boa noite, Renato. Prazer ter vocês aqui. Então, realmente, isso dificulta muito a tua capacidade e habilidade de conseguir ver e enxergar estas questões, tá legal? Agora, quando você vê do lado de fora, você enxerga a situação e a visão, você está consciente sobre aquilo. Então perceba que nas adversidades, nas questões, é muito mais fácil enxergar os traços de comportamento errados ou não adequados nos outros do que na gente mesmo. Então, e quando eu digo nos outros, não quer dizer só pessoas, é nos outros, nas outras coisas. Então é natural que a gente invista muito tempo, muita energia criticando questões que estão lá do lado de fora, que nós não detemos controle, tentando modificar essa situação de modo que isso nunca vai ser possível. Por quê? Pensa comigo. Por exemplo, eu não estou gostando da pandemia, eu não estou afim da pandemia, e eu não quero mais pandemia. Como é que eu vou controlar ela? Tem como eu controlar, gente? Tem como eu virar e falar assim, não vou controlar, para mim não tem pandemia não, isso é uma besteira. Vamos falar que agora a gente tá ali com o Bolsonaro, certo?
É uma gripezinha, já era e acabou. Gente, não é o que você acredita, hein? Essa tua forma de pensar vai mudar em alguma coisa a pandemia de fato em si? Vai acelerar ela? Vai deixar ela mais devagar? Vai trazer a vacina mais rápido? Não vai. Então, quanto que a gente detém de controle sobre as coisas, sobre os outros? Nada. Mas sobre a gente, muito. Então, toma cuidado. Porque quando você escolhe olhar para as questões de fatores externos que estão acontecendo dentro do ambiente e você tenta culpá-los ou controlá-los para justificar a sua condição hoje, isso é altamente tóxico para você. Por quê? Porque como você não tem condução de ação, você não consegue promover resultado nenhum. Você só consegue promover o quê? Desculpa e justificativa para você estar onde está, fazendo o que está fazendo, da maneira que está fazendo. E aí é um lugar de armadilha absurdo. Por quê? Conheço muita gente que diz assim, poxa, tem uma crise aí com essa pandemia, não tem muito o que fazer não. Agora a gente tem que esperar passar, né? Então tá. Percebe aonde está a responsabilidade? Está na pandemia. E aí, gente, é muito importante a gente entender, então, aqui a diferença entre responsabilidade e culpa. Então, pode ser que várias coisas que aconteçam na nossa vida não sejam nossa culpa. Tudo bem, né? A pandemia não é nossa culpa, né? Em teoria, a pandemia não é culpa relacionada a nenhum de nós individualmente, né? A não ser que tem algum amigo aí que foi lá pra China e quis vazar esse vírus lá e eu não tô sabendo. Aí, se foi isso, a culpa é tua, seu lazarento. Tá? Nem me fala que eu vou. Não quero mais falar com você. Agora, se não foi isso, então ninguém vai ter culpa relacionado a isso. Só que porque eu não tenho culpa, quer dizer que eu não tenho responsabilidade sobre? Negativo. Aí entra a condição da escolha, que é isso que vai ser determinante para você sair ou não da crise. Por quê? Se você escolhe, apesar de não ter culpa, não ser também responsável, o que vai acontecer nessa situação? Qual vai ter o teu poder de condução e o teu poder de ação sobre a situação? Nenhuma. Como, por exemplo, esse amigo que eu estou falando para vocês, que virou e falou assim, bom, então com a pandemia não tem muito o que fazer, vou esperar passar aí a pandemia, quando passar eu retomo as coisas. Tá bom, ele não controla o ambiente, não é culpado daquilo, também escolheu não ser responsável e fechou. Para amigo que tem dinheiro, fechado, não tem problema nenhum, segue a vida. Agora, eu vi isso de um amigo que não é que tem dinheiro, é um amigo que tá precisando de dinheiro. Então, lascou, né? Preocupante. Então, nesse momento, o meu convite a vocês vai ser, assumam responsabilidade. Mas de como que é assumir responsabilidade? É independente do que aconteça no cenário, no ambiente, nas pessoas e nas coisas, a tua conduta e a tua ação, ela independem da situação do macroambiente ou dos outros ou das pessoas. Então tem uma história aqui muito interessante que conta a história do plantador de macadâmias. E eu gosto muito de trazer ela para mostrar o poder da ação e o quanto você pode não ser culpado sobre uma situação, mas escolher ser responsável sobre essa mesma situação. Muito antigamente, o processo de cultivar, plantar, cuidar, colher, para comer macadâmias demorava no total 80 anos. E aí um dia tinha um ancião agachado no chão, ajoelhado e mexendo numa plantação. Um jovem passou, olhou e falou assim, ô ancião, o que você está fazendo? Aí o ancião falou assim, tô plantando aqui as macadâmias. Ele falou, mas você está plantando as macadâmias? Ele falou, é. Falou, ancião, você sabe que a macadâmia demora uns 80 anos para você conseguir colher, né? Sei sim. E por que você tá plantando, homem? Você vai morrer antes do negócio você ver aí, você não vai ver essa macadâmia, não. O ancião deu uma risada, balançou a cabeça e concordou. Você tem razão, acho que eu vou estar morto, não vou comer essa macadâmia, né? Ele falou, mas se todo mundo pensasse que nem você, então quem comeria macadâmias? Tá? Simples assim.
Então, a nossa condução e quem nós somos, a condução da ação, ela não está relacionada às pessoas, aos outros, às condições, aos prêmios, às recompensas. Ela está condicionada à nossa habilidade e capacidade de se autorresponsabilizar pelas questões que nós entendemos ser importantes e relevantes para a nossa vida. Agora, como nós vamos determinar a importância e relevância de determinadas coisas para a nossa vida? Começando a equilibrar a própria vida e entender o que é relevante e importante para você. Fechado? Então, neste momento, eu quero trazer uma primeira ferramenta para ajudar vocês para criar um primeiro assessment, que tá? Um assessment é uma avaliação, tá? Uma ferramenta de avaliação. É para você conseguir mapear a sua própria vida, enxergar a sua própria vida e entender aonde estão essas questões para então a gente começar a entrar nessa condição de trabalho. Fechado? Qual vai ser essa primeira ferramenta? O que acontece? Todo ser humano, quando necessita e precisa ter uma vida equilibrada, que somos todos nós, tudo bem? É necessário que ele olhe para 3 pilares estruturais da vida dele. Tá? Eu vou escrever até num papel, deixa eu pegar, que aí fica mais fácil de todo mundo ver. Ele vai se chamar Triângulo da Prosperidade. Tá bom? Triângulo da Prosperidade. São 3 pontas. Todos nós vamos precisar estar em exercício das 3. Então, a primeira ponta aqui é saúde afetiva. A segunda aqui é saúde financeira. E a terceira é saúde mental mais física, tá? Então, olha só. Saúde afetiva, saúde mental e física e saúde financeira. Tá legal? Quer dizer que eu tenho que ter esses 3 pontos para ter uma vida com mais saúde, com mais equilíbrio emocional? Sim. Quer dizer que eu tenho que ser o melhor e tirar nota 10 em todas? Não, até mesmo porque nós não somos um ser humano perfeito. Então, minha recomendação para vocês não vai ser o melhor em alguma delas, porque é exatamente aí onde geralmente as pessoas erram, tá? Principalmente empreendedores. Eu prefiro que... Gente, aqui eu procuro não me posicionar muito o que é certo e errado, cada um faz o que quer na vida, tá? Mas empreendedores, em regra geral, principalmente por uma necessidade de empreender, de estar exposto ao risco e conseguir converter a sua vida de uma maneira a trazer mais resultado, ele acaba fazendo o quê? Forçando muito na questão da saúde financeira. Então ele vai trabalhar muito para conseguir entregar aquilo que ele precisa, horas a fio, e vai se distanciar da família e dos amigos. E aí também não tem prática de esporte, também não tem nenhum processo de autocuidado, não faz uma meditação, não faz terapia, não faz uma yoga, uma pilates, não faz nada, tudo bem? Então, o que acontece? Ele vai super dedicando à questão da vida financeira. Então, ele hiperestimula essa ponta desse triângulo. Quando ele hiperestimula essa ponta desse triângulo, o que vai acontecer? Ele vai começar a fortalecer muito esse pilar de saúde financeira, mas vai começar a desestabilizar os outros. Só que para um triângulo, fala Hudson, oi Lê, oi Jorge, tudo bem? Para este triângulo ficar de pé, não basta ter um estímulo em uma das pontas, ele tem estímulo nas 3 pontas, porque um triângulo ele é formado por 3 junções. Se ele estimular só uma, as outras 2 colabam, elas caem, elas cedem, então esse triângulo quebra, tá bom? Então, por isso que o pessoal diz muito assim, dinheiro é coisa do demônio. O pastor ainda tá aqui? Deixa eu ver. Não tá, é isso que eu ia falar. O dinheiro é coisa do demônio. O povo fala, não, dinheiro faz coisa ruim. O pessoal ganha dinheiro, olha só o que virou.
não é que é coisa ruim, né, gente? O dinheiro, ele vai potencializar tudo aquilo que já existe dentro de você e o que você faz com aquilo que você está conseguindo. A questão é que como a pessoa, ela driva tanto na busca desse resultado, que ela tira a atenção das outras coisas e realmente ela começa a deixar de lado e não cuidar desses relacionamentos. Então vamos tomar cuidado para isso não acontecer com a gente, tá? Então, quando a gente fala de crise, para quem está chegando agora, a gente está falando de uma crise que é estabelecida e instalada dentro da gente, na nossa cabeça, na forma de agir e pensar. Tá legal? Que está correlacionada também ao macroambiente, embora não seja de responsabilidade do macroambiente, seja de responsabilidade personalíssima minha, do indivíduo. É isso que a gente está falando. E aí, para começar a sair dessa crise, em primeiro lugar, é mais importante eu começar a entender como é que está a minha vida hoje, e aonde que eu estou aqui na fila do pão e por onde eu começo a colocar a mão. Por quê? Às vezes, eu vou ter tantas coisas desestruturadas e tantas coisas desequilibradas que é natural que eu vá olhar para esse tamanho de desafio e falar, vixe Maria, dou conta não. Porque é muita coisa. Gente, tudo que sempre for muita coisa, a gente não vai dar conta, tá? Pode pegar vários exercícios, por exemplo, corrida. Ah, eu quero começar a correr. Aí um amigo te chama e fala assim, vamos começar ali a fazer uma prova ali, vamos correr uns 10K? Você tá louco, você tá doido. Eu acabei de começar a correr agora, você quer correr 10 km? Dou conta não. Pronto, mesma coisa. Ah, vou lavar a louça. Já viu quando você vai lavar a louça, tem um pratinho, um copinho? Meu, você lava, um peidinho, lavou, acabou. Agora, quando você não lava e ela vai acumulando, já ela tá aquela montanha, você olha e fala assim, preguiça, vou lavar esse negócio não. Ou quando você tem que arrumar um armário, tá aquele fuzuê, percebe que tudo que fica muito grande, e a gente olhar muito grande, a gente vai acabar não realizando. E isso se dá pela nossa dificuldade de conseguir enxergar o caminho a ser desenhado para projetar aquela ação, para sair daquela situação. Ele fica muito complexo. Quando ele fica muito complexo, eu não enxergo a possibilidade de sair daquela situação, então eu desanimo, eu desmotivo. Beleza? Então o que a gente tem que fazer? Começar a aprender a fatiar. Então por que eu estou falando para vocês desse triângulo, dessas 3 partes importantes, tá bom? Para quem está chegando aqui agora, ó, é o triângulo da prosperidade, tá? Saúde afetiva, saúde financeira e saúde afetiva, saúde mental e física e saúde financeira. Quando a gente fala desses 3 pilares, se a gente está num momento de crise, principalmente num momento de pandemia como esse, muito provável que todas elas estejam sobre ataque, tá? Quando eu digo sobre ataque, sobre ameaça, elas precisam de atenção e cuidado. Só que se eu olhar para todas elas e colocar o mesmo carinho, a mesma atenção e tentar resolver tudo ao mesmo tempo, eu não vou conseguir. Então, por isso que a gente está ensinando a como usar esse assessment aqui, tá bom? A gente vai começar a mapear aquilo que é mais vital e relevante e importante pra gente. Então, qual é o meu convite aqui agora para vocês? Peguem aí uma caneta e um papel. E, gente, caneta e papel, hein? Não celular, não vale digitar, tá bom? É caneta e papel. Vai lá que eu vou dar um tempinho para vocês. A hora que vocês pegarem, me manda aqui um joinha assim, ó. Um joinha ou um ok, que eu já sigo em frente aqui. Enquanto isso, eu vou reabastecendo aqui a nossa tradição das lives do Shimada, que é um bate-papo entre amigos, uma coisa descontraída, já que não dá pra gente ir pro boteco, a gente vai pro boteco assim, né? Whisky na mão, copinho com gelo, ó, pronto, vamos bater nesse papinho. Bora? Pegaram aí papel e caneta? Depois no final eu vou explicar o porquê tem que ser papel e caneta, tá? Não vale celular. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Alô, alô. Joinha, ok, não ok, sim. Pegaram? Sinal de fumaça. Alguém está nessa live? Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando sozinho? Cri, cri. Aí, ó, pronto. Já vi que eu não tô sozinho.
Aê! Muito bem! Lê, a Lê, linda, maravilhosa. Meu, a Lê é incrível. A Lê tá sempre junto com a gente, tá junto do grupo de mentoria, ela tá junto do curso da Academia do Dono de Negócio que foi lançado, tá aqui sempre nas nossas lives. Meu, é assim que se empreende com resultado. É com essas atitudes, comportamentos como esse. Sim, parabéns mesmo, Lê, muito legal mesmo. Bora! E eu me sinto cada vez mais motivado em estar junto de ti, te ajudar com isso, não tenha dúvida, minha amiga, com certeza, assim, para mim o que interessa é isso, tá? São pessoas como você, com esse posicionamento, com essa atitude, com esse comportamento, não é questão de si, é só quando dá certo. E, inclusive, na última mentoria a gente fez uma grande descoberta, né? Então eu tô muito feliz com você, obrigado pelo carinho, me sinto muito motivado em cada vez estar mais entregue para te ajudar dentro do teu processo. Ah, Lê, eu que sou fã também, minha amiga. Nós estamos todo mundo junto, tá bom? Então vamos lá. Pegamos aí caneta e papel. Aí, gente, o que acontece agora? O que eu vou pedir que vocês façam? Escrevam assim, saúde, numa partezinha da folha, tá? Divida ela em 3 partes assim, ó. Eu tô usando essa mesma folha, tá bom? Ó, divida a folha assim, ó, em 3 partes, ó. 1, 2 e 3, tá bom? Aqui na primeira você vai escrever saúde afetiva, aqui você vai escrever saúde mental e física e aqui saúde financeira. Tá legal? Quando vocês escreverem tudo isso, a gente vai listar, gente, embaixo de cada um deles o que não tá bom, mas de cada um deles. Então, Ti, quando você fala de saúde afetiva, e diz assim, o que não tá bom. O que é esse trem de não tá bom? O não tá bom na saúde afetiva é como é que tá o relacionamento com a sua família. Você tá convivendo com eles? Você tá vendo? Vocês estão conversando? Vocês estão se relacionando? Como é que tá com os seus amigos? Então, como é que tá essa sua parte afetiva, tá? Como é que tá com relacionamentos amorosos? Então, pega tudo o que não tá bom hoje na tua vida e só escreve aí embaixo, beleza? No próximo, que é saúde física e mental. O que não tá bom hoje nesses 2 campos da tua vida, tá bom? Na forma da sua saúde mental, ansiedade, insônia, cansaço, estresse, tá gordinho, tá com dor no corpo, tá com dor nas costas, pode colocar tudo aí que não tá bom. E saúde financeira. Saúde financeira, gente, não tá correlacionada a você ser rico, milionário ou não, tá bom? Pelo amor de Deus. Saúde financeira é o equilíbrio entre as coisas, é o equilíbrio entre o dar e receber, entre o quanto você ganha e o quanto você gasta. Tá bom? Então veja hoje o que não encaixa, o que não tá bom na tua vida, de acordo com aquilo que você esperava. Quando você terminar de escrever essas 3 listas, para e olha, escreva, tá? Para e olha e veja qual delas tem mais questões a serem resolvidas. É por aí que a gente vai começar. Porque vai ser exatamente aí que tem o maior ponto de fragilidade pela falta de condução de ação sobre as coisas. Fechado? Tá. Ti, como que eu vou começar a atuar e resolver sobre cada uma dessas questões? A gente vai precisar orientar a nossa condução e o nosso cérebro ao resultado. Como que a gente consegue fazer isso? Só dizendo que não tá bom? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu coloco sei lá, vida financeira, né? E aí eu coloco assim, não consigo guardar R$1. É uma coisa que está me incomodando, por exemplo, tá? Tô inventando história aqui. Poxa, eu só apontar que eu não consigo guardar R$1 é uma questão que já está organizada e a gente está programando o cérebro ao resultado? Não. Eu só vi, enxerguei e pontuei uma condição de ação, tá legal? Mas ela por si só assim não vai acontecer nada. Então a gente precisa construir ela para o resultado. Como que a gente constrói qualquer uma dessas ações, que a gente vai ter que fazer isso em todas, uma a uma, para o resultado? Você vai ter que parametrizar o que, o como
e o quando, tá? O que é o objetivo. Então, por exemplo, no exemplo que eu tô dando aqui para vocês, guardar dinheiro. Agora, eu virar e falar assim, tem que guardar dinheiro, vai resolver? Não, porque se resolver, já tinha resolvido antes. Porque eu já sei que é um problema, meses. Fechado? Então, se eu não orientar isso ao resultado, eu não vou conseguir fazer. Então, guardar dinheiro, ótimo. Lembra que agora a gente está respondendo o quê? Ótimo. Quais são os seus objetivos para guardar dinheiro? Por exemplo, de 5 a 10% do que eu ganho hoje. Poxa, 5, o Renato tá falando, perfeito, nós somos o que pensamos, ótimo, é isso. Mas nós somos o que pensamos e agimos. Porque se só nós o Renato tá falando isso, se só nós pensarmos quem nós somos, mas nós não agirmos de acordo, nós vamos começar a gerar um ciclo de ansiedade e frustração tão grande que vai tornar insustentável a nossa existência. Ninguém consegue sustentar uma realidade de farsa, de pensar ser algo e não ser algo. Então há uma diferença, um abismo entre pensar sobre e fazer sobre. Então o que eu gosto sempre de trazer à mesa é, sim, pense e mentalize aquilo que você deseja ser e se comporte como tal. Mas vai lá e age, faz de acordo. Porque se você não fizer, as coisas não vão acontecer, beleza? A Mari tá falando, tem muita gente que já cria expectativas de comprar 1 milhão de coisas antes de receber o dinheiro. Então, perfeito. Isso que a Mari falou é excelente, é isso aí. As pessoas ficam tão ansiosas por adquirir, poder ter e querer ter as coisas que elas vão comprando no futuro. Como que você compra no futuro? Usando o cartão de crédito. Então quer dizer, você vai tomando o teu capital futuro lá na frente para suprir a tua ansiedade. Mas qual que é o problema? Todo crédito vai ter um limite, tudo bem? Quando esse crédito atingir o limite, você volta ao estágio inicial que você estava, que é com uma alta ansiedade, com uma compulsão de consumo por determinadas coisas, só que você não vai poder começar a consumir, porque você está no teu limite, o cara não vai te liberar mais crédito, então você não vai conseguir mais adquirir. Aí qual é a besteira? O que você faz? Você arruma um segundo cartão, e acontece a mesma coisa, você arruma um terceiro cartão, e aí quarto cartão, e olha que legal, cada gerador de cartão te dá um limite com base em quem você é hoje. Só que eles não se conversam, eles não se correlacionam. Então 4 te dão o mesmo limite proporcional de risco. E aí olha que interessante, você ganha 1, gasta por 4. Percebe que aqui você já acabou de criar uma bola de neve, dificilmente que você vai conseguir converter isso aí? Não vai dar certo, tá bom? Então dentro do nosso exemplo aqui, que a gente está parametrizando, eu quero colocar aqui, tá? Aqui eu só estava respondendo as dúvidas, as colocações do pessoal. O Renato falou que já se enrolou com cartão. Perfeito, gente. Para usar cartão realmente tem que ter muita sabedoria, muita maturidade, senão se perde, tá bom? Então, dentro do meu exemplo aqui é guardar dinheiro. Então, dentro do meu objetivo, eu acabei de colocar aqui de 5 a 10%. Então, vamos supor que eu ganho R$1.000. R$1.000, então eu vou estar falando aqui de 50 a 100 reais por mês que eu quero guardar. Fechado? Acabou. Então, esse aqui é o quê? O que? Quero guardar meu dinheiro de 5 a 10% por mês, que vai dar 50 a 100 reais. Ótimo, muito bem. Como? O como, e é muito legal, é como você vai fazer isso acontecer. Porque se você só fala que quer, é desejo, é vontade, é intenção. Desejo, vontade e intenção não te levam a lugar nenhum. O como é que constrói o caminho que vai te levar a esse lugar. Aí entra a sacada. O como é. Por exemplo, vou pensar no exemplo aqui, tá? Vou deixar de sair um final de semana por mês com a minha namorada, com a minha família, com a minha esposa, de comer fora, e vou ficar em casa para conseguir economizar R$100. Então, toda segunda semana do mês, por exemplo, eu não vou sair de casa, eu vou ficar em casa no final de semana e vou guardar R$100 dentro da minha conta. Mas só basta eu guardar R$100 dentro da minha conta? Quer dizer, eu vou deixar lá na conta corrente? Não, besteira, porque eu vou perder dinheiro se ele ficar lá na conta corrente. Então o que eu vou fazer com esses R$100? Onde que eu vou colocar ele? E eu vou aplicar ele fazer uma aplicação de renda fixa,
que tá me dando, sei lá, 0,2%. Mas, gente, 0,2% é melhor que nada. Conta corrente não dá nada não, tá bom? Então 0,2% lá do 100 reais vai dar quanto? 100, 10, 20 centavos. Vai dar 20 centavos. Mas, poxa, o que você tá fazendo para ganhar esses 20 centavos? Nada, né? Então, segue em frente. Porque ninguém dá dinheiro de graça para ninguém. Agora, quando você tiver com R$1.000, por exemplo, a gente vai falando de R$2. R$2 já é um negocinho, tá? Por mês que a gente está falando. Então, no final do ano, você já vai ter aí R$24. Tô falando a partir dos R$1.000, conta simples, tá bom? Sem progressão geométrica. Então, R$24, já é um lanche lá, é um combo que você compra no McDonald's, certo? Percebe? O dinheiro já está trabalhando para você, mas isso aqui tudo está no como. O que e aqui como. Aí agora o último ponto mais importante é o quando. Por quê? Eu posso ter pensado o que fazer e o como fazer, mas eu não coloco o quando. Então eu sempre viro e postergo e falo assim, depois eu faço, mês que vem eu faço isso daí. Não, esse mês não deu certo, não, mês que vem eu faço isso. Então você se engana, tá bom? Inconscientemente você se engana, que é isso que eu estava conversando aqui com vocês no começo. O inconsciente, ele realmente tem um grande potencial de tirar da responsabilidade daquela ação. Cabe a você não permitir. Então, o quando te coloca na condução da ação. Então, eu nunca fiz isso. Então, eu vou fazer quando? A partir desse mês. Só que se eu não conseguir, então eu dou uma margem de erro até o mês que vem. Por exemplo, eu recebo 2 vezes por mês, né? A cada mês, no final do mês. Então eu vou me dar uma chance agora, no final de agosto, eu vou me dar uma chance lá no final de setembro. Então eu vou colocar o quê? Do dia 30 de agosto até o dia 5 30 de agosto até o dia 5 de outubro. Até o dia 5 de outubro. Quer dizer, eu vou dar a chance de pegar 2 pagamentos para conseguir fazer isso. Então eu tenho esse mês e o próximo mês para deixar de sair um final de semana por mês e conseguir colocar R$100 numa aplicação de renda fixa pré-determinada. Ponto. Entenderam como que a gente programa o nosso cérebro ao resultado? É assim, tá bom? Então, montou ali o triângulo, escreveu a lista, viu que tem a maior quantidade de ações, vai uma a uma respondendo esses 3 passos. O que, como e quando. Quando você responder, então você vai começar a gerar ação sobre a tua vida e essa ação vai começar a resolver essas questões e a resolução dessas ações vai começar a te distanciar da crise. Porque você vai começar a resolver as coisas da tua vida, vai começar a promover mudanças e resultado. Beleza? Aí, ó, a Gi falou aqui. Minha mãe sempre fala, faz uma lista do que é prioridade e desejo. Isso me ajuda muito a ver como vai ser o meu dinheiro com relação às compras. Perfeito, Gi. É isso aí, tá bom? Nossa, excelente, tá? Sua mãe é muito sábia, muito inteligente. Aquilo que eu gosto muito de dizer, né? Aqui a mãe fala que é prioridade e desejo. Eu gosto muito de colocar necessidade e vontade, tá? São 2 formas de dizer a mesma coisa. Necessidade é aquilo que de fato você precisa. Vontade é aquilo que você só quer. Você tá afim, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi uma vez com minha esposa que foi muito engraçado, né? Minha esposa hoje, super parça, a gente tá 15 anos junto, então a gente já aprendeu a se relacionar um com o outro, da maneira de cada um e achamos um equilíbrio aí familiar. Mas quando nós nos conhecemos assim, ela tinha uma compulsão bastante grande por consumo, né? Nunca se endividou, sempre gastava no limite, mas gastava no limite. E eu sempre fui poupador. Quer dizer, eu cheguei já a preservar, assim, a realmente a guardar em aplicações 70% dos meus rendimentos. De tudo que eu ganhava, eu guardava 70%. É lógico que eu tô falando de uma época mais jovem, morando na casa dos pais, então não tem custo, então dá pra gente fazer isso, né? Aí o que aconteceu? Um dia eu virei pra ela e falei assim, você prefere comprar um tênis que custa R$200 a R$100, quer dizer, vai tá na metade do preço, quando você só tem R$100 na carteira, cenário 1, ou você prefere comprar um tênis de R$200 a R$200
quando você tem R$ 500 na carteira. Cenário 2, beleza? Eu vou falar para vocês o que ela respondeu, mas antes de eu falar o que ela respondeu, me responde aí, o que vocês prefeririam? Cenário 1 ou 2? Vocês prefeririam comprar um tênis de 200 a 100 quando vocês têm 100 na carteira? Ou vocês prefeririam comprar um tênis de 200 pagando 200 quando vocês têm 500 na carteira? 1 ou 2? Um ou dois, alô, alô, alô. 2. 2. 2. Beleza, então tá bom. Então vocês estão garimbados, ó. Parabéns. Gente, o pessoal aqui já tá ligeiro no esquema. Muito bom. Mas saibam que, em regra geral, tá? Vocês são a exceção e não a regra. Então, minha esposa, à época que é namorada, tô falando de uns 15 anos atrás, né? Ela respondeu o cenário 1. Ué, lógico que eu prefiro comprar o tênis de 200 a 100, tá doido? Eu falei, mas amor, você só tem 100 na carteira, você vai gastar todo o seu dinheiro pra comprar o tênis. Ah, não tem problema não, aí mês que vem eu ganho mais, tá tudo certo. Entendeu? É doideira. Então a gente realmente é levado, é empurrado ao consumo. Então cabe a gente conseguir aprender a olhar aquilo que é necessidade e aquilo que é vontade na nossa vida. Se naquele momento aquilo é só uma vontade, né, um desejo, então não precisa. Se é uma necessidade, é outra história. Eu preciso, por exemplo, eu preciso trabalhar, eu só tenho um calçado e meu calçado tá furado. É uma necessidade, não é um desejo. Ah, eu tenho 35 pares e eu vi esse daqui na oferta de 200%. Pô, não é necessidade, é vontade, é desejo. Então começa analisando assim, tá? Tudo na minha vida eu vejo dessa forma. Por exemplo, eu gosto de tomar vinho, mas vinho é uma coisa absolutamente cara. Então se você ficar no ritmo de tomar vinho quando você quer, na hora que você quer, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter um custo muito alto de vida. Por quê? Os vinhos vão acabar acompanhando a própria volatilidade do mercado, o dólar em si, e você vai acompanhar essas variações. Então vai ser difícil você conseguir consumir vinhos bons sempre. Então o que eu faço? Eu compro vinho quando eu não preciso de comprar vinho. Eu vou estocando vinho, né? E aí não é uma coisa que você compra de uma vez só, mas é uma garrafinha, 2 garrafinhas a mais por vez em ofertas, em oportunidades. Então, quando você realmente acha uma oferta, uma coisa boa, compra e guarda. Porque lá na frente você vai tomar. Ah, puxa, eu tô querendo tomar um vinho aqui agora. Você não vai lá precisar comprar outro. Por quê? Porque você já tem comprado. Então, eu compro hoje vinho 1, 2, talvez 3 vezes por ano. Por quê? Eu vou comprar nas melhores oportunidades, nas melhores ofertas, que eu já sei quais são, e aí guardo esse vinho e vou tomando ele quando eu quero. Aí eu vou lá no dia a dia e vou comprar? Não vou, porque eu vou comprar o vinho no preço cheio, lá no alto, é muito difícil. Então essa é a vontade, essa é a diferença entre vontade e necessidade, tá bom? Então o vinho eu tenho vontade de tomar, não é uma necessidade. Se eu ficar sem tomar vinho, eu não tomo, só isso. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem muita cápsula de café em casa dessas maquininhas, né? Eu também tenho. Aí eu tô acostumado a comprar essas cápsulas sempre na promoção. Vira e mexe, tem, ensina no mercado, no outro e acabou. Então eu só aproveito as oportunidades e eu compro mês a mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, assim vou indo. Nesse período de pandemia, eu não sei o que aconteceu. Meteram essa cápsula de café lá em cima e não botavam promoção. Tá bom. Eu tenho necessidade pela cápsula de café, mas eu tenho vontade, eu tenho desejo. Mas nesse preço que ela tá, então não vou comprar. Então o que eu faço? Eu vou lá e compro café em pó. E põe na máquina e faço e acabou e tá tudo certo. Até que ele retome e volte. Aí agora, mês passado ele voltou ao preço de promoção. Eu fui lá e o quê? Comprei. Acabou. Então essa é a diferença. Então essa questão da gente saber administrar isso com excelência está nessa capacidade da gente conseguir ter inteligência emocional suficiente para conseguir decidir entre essas duas questões.
Fechado? Então, gente, aqui a gente falou até agora, então, dessa crise interna que habita dentro da gente, dessa forma da gente ver, entender e mapear essas questões que estão acontecendo na sua vida e aonde estão as prioridades de atuação e ação e como programar o nosso cérebro para a ação, a diferença entre necessidade, o desejo e a vontade, para eu saber tomar decisões assertivas, por exemplo, da ordem financeira que a gente estava conversando aqui agora. E aí a gente falou das questões relacionadas a mim mesmo e das quais eu posso me responsabilizar. Agora eu quero falar com vocês das questões relacionadas à nossa vida dentro do macroambiente. Porque a gente não pode se fazer de rogado e fingir que não existe essa demanda e essa questão no macroambiente, que agora a gente está falando, por exemplo, lá da pandemia, tá bom? Gente, eu vou começar essa parte dizendo uma mensagem assim com muito amor e muito carinho para todo mundo que está empreendendo agora. Agora é hora de trabalhar o dobro para ganhar a metade. E se você está dentro desse cenário, parabéns. Você é um privilegiado. Só isso. De coração. Tá? Então a melhor forma da gente enfrentar esse cenário no macroambiente agora é a gente alinhando a expectativa de forma correta. Se eu... Gi, fica com Deus, meu amor. Eu que agradeço. Obrigado pela tua presença e pelo carinho. Vai com Deus. Um beijão. Então, o que acontece? Se eu entro numa batalha com a expectativa alinhada no lugar errado, eu vou entrar com uma energia desproporcional ao tamanho da batalha. É natural que eu vá cansar e perder energia ao longo do tempo e desistir antes dessa batalha. Quando eu entro com a expectativa alinhada dentro do cenário real, é natural então que eu vá conseguir enfrentar essa batalha com a plenitude da minha energia, porque eu estou preparado para uma batalha real, né? Ó, o Caio tá falando, sou privilegiado por passar por isso ao seu lado, amigo, estou feliz por isso. Exatamente, irmão, estamos juntos, é isso aí, né? É ter a consciência da realidade e ter maturidade suficiente para saber passar por isso. Porque tem muitas pessoas que realmente não estão conseguindo nem fazer a composição do seu faturamento, nem a metade, não estão conseguindo nem pagar as suas contas. E isso é altamente severo. Então não olha para isso agora, tá? Agora, eu vou fazer um convite a vocês. O convite não é como tá a pergunta aqui no tema da nossa live, que é como sair da crise, né? A gente não vai da crise para não crise, não é um processo assim da noite pro dia, é um processo de escalada, é degrau, passo a passo. Então, o meu convite a vocês agora vai a sair da crise pensando assim, como eu chego no mês que vem. Sabe esse exercício que eu fiz com vocês aqui no início da live, mostrando o triângulo da prosperidade, como você mapear isso e como você orientar o teu cérebro ao resultado? Então, não foi à toa. Por quê? Porque agora você vai usar a mesma técnica, a mesma ferramenta para responder essa pergunta que eu te fiz. Como eu faço para chegar até o mês que vem? E aí, aplica essas técnicas e ferramentas e desenha o cenário. Passou o mês, virou o mês, chegou no mês seguinte? Ótimo, parabéns. E aí eu vou te fazer uma nova pergunta. Como você faz para chegar no mês seguinte? Pratica e faz de novo. Chegou lá, eu vou te fazer a mesma pergunta. Entendeu? A visão é essa. É como mês após mês eu consegui chegar no próximo mês. Porque agora a mentalidade que a gente está vivendo no cenário empreendedor não é uma mentalidade voltada, orientada ao resultado, à performance, à rentabilidade, como a gente costumeiramente está acostumado a ouvir. Porque a gente se adequar a isso e se permitir a ouvir isso agora vai ser um autoflagelo muito grande que vai drenar muita energia nossa, porque a gente vai tentar ficar performando e ter um resultado num momento extremamente adverso onde não está para isso. Então coloca a tua cabeça e a tua visão em enxergar um momento de sobrevivência.
eu vou chegar no mês seguinte. Eu vou chegar no mês seguinte e eu vou chegar no mês seguinte. Até que de mês seguinte, eu retome o meu equilíbrio e a minha estabilidade operacional. E aí, então, eu possa começar a pensar em construir algo, e então pensar na eficácia e no resultado e na performance do meu negócio. Uma coisa por vez, tá bom? O Caio tá perguntando, por que essa estratégia de metas de curto prazo funciona tanto, Ti? Então, eu estava explicando um pouquinho isso aqui no começo. O que acontece? Quando a gente define, traça uma estratégia de curto prazo, eu consigo desenhar um mapa de percurso. Eu enxergo o problema, eu enxergo a estratégia, a condução da ação, a ação, e eu tenho o resultado num curto espaço de tempo. Quando eu tenho todo esse ciclo num curto espaço de tempo, o meu sentimento cognitivo, né, o meu entendimento cognitivo, passa um sentimento de realização, de plenitude, quer dizer, este sofrimento valeu a pena. Então, quando eu crio essa equação de este sofrimento valeu a pena, eu crio uma sinapse nova no meu cérebro, que aprendeu a operar e conduzir aquela ação de uma forma diferente da que ela estava acostumada. Então, eu tendo a trazer resultado. E a somatória de várias milhares de pequenas ações formam um conjunto de sinapses que este conjunto promove um conjunto de ações que promove um conjunto de resultados mais prósperos na condução da sua vida. Por isso, fatie sempre em pequenos pedacinhos e cumpre, realize aquilo para ter esse sentimento de realização e satisfação, que é esse sentimento que vai te dar motivação e energia para você seguir para o próximo. Então, um excelente exemplo que a gente vai ter aqui é um filme, depois vocês procuram no YouTube, ele é muito legal. Eu não sei certinho o título, como que tá, mas é o treinamento dos Mariners dos Estados Unidos. É o treinamento da tropa de elite do exército americano. Como que eles são treinados? Eu acho que tem um filme da Demi Moore, que é a primeira mulher que foi participar dessa prova de fogo aí e tal e tudo mais. Eu acho que era isso, acho que é Em Nome da Honra o filme, gente. Eu acho que é isso, tá? E aí é muito legal, porque eles vão mostrar a condução desse treinamento e como funciona no dia a dia, né? E ali tem um comandante dizendo assim, olha, eu já vi cara grande, forte, truculento, o melhor, o mais preparado, muito legal. Mas, impressionantemente, de alguma forma, não eram esses caras que eu achava que estavam mais preparados, firmes, fortes e sólidos, que conseguiam chegar ao término do treinamento. Espantosamente, quem conseguia chegar ao término do treinamento eram aqueles menores, mais mirradinhos, mais esqueléticos, que eu não apostava muita coisa realmente. E eu não entendi o porquê que isso acontecia e como que acontecia, né? E aí ele começa dizendo da questão da expectativa. Um forte, um bem preparado, que todo mundo já deposita as suas expectativas sobre ele, é aquele então que já entra numa batalha, numa condição de vê-la de forma a estar despreparado, né? Ele vê aquilo ali de uma forma, ele está subestimando o tamanho do desafio, diferente daquele que já chega subestimado, né? E a condição de estar subestimado faz com que ninguém acredite nele. Então ele já viveu uma vida assim, ele já está acostumado a viver dessa forma. Então ele já entra com uma expectativa mais alinhada. Mas mais do que isso, essa pessoa que sempre foi mais bem nutrida, mais bem preparada, ela não viveu este momento assim, ela viveu um momento assim. Então o que ensinou ela a ter um nível de resiliência e sustentação egóico X, diferente daquele que sempre foi negado e rejeitado e desafiado perante a vida inteira. Sempre teve que provar o seu caminho, o seu valor. Sempre tendo que provar o seu caminho, o seu valor, ele tem um nível de entendimento de resiliência, de resistência muito mais acentuado. Mas então ele entrou no dia a dia e começou a entender como é que funciona a dinâmica de pensamento do um e do outro. E ele percebeu que a dinâmica de pensamento de um e do outro, que é de fato importante, essa tropa que conseguia ter esse sucesso e chegava ao término desse treinamento, eles perguntavam, mas o que você faz para conseguir fazer dar certo? Ele fala assim, eu só penso no próximo passo.
Então você me vira e fala assim, agora você tem que pegar esse barco, esse bote e correr pela areia e entrar no mar, na madrugada, menos 5 graus. O que eu penso? Que eu só tenho que correr agora com os meus irmãos e conseguir levantar esse barco extremamente cansado, esse bote, e correr até a água. Chegou na água, jogar ele na água e pular para dentro do bote. E depois, dar uma remada por vez em direção ao meu objetivo. E quando chega no ponto certo, o desafio de ter que pular nessa água gelada. E na água gelada, o desafio de pensar que eu só tinha que durar ali 5 minutos. Quando dava 5 minutos, eu lançava um novo desafio, que eu só tinha que durar mais 5 minutos. E de etapa a etapa, ação a ação, de 5 minutos em 5 minutos, essa pessoa chegava no final do treinamento. Para a gente que está empreendendo, não é muito diferente. É a mesma condição e é a mesma ação. Você vai enxergar vários problemas e vários dramas e várias questões na sua operação e no seu negócio, de várias ordens. Monta essa estratégia, esse cenário que eu falei para vocês. Mapeia o que é relevante e importante e ataca um por vez, pedacinho a pedacinho. E quando você menos vê, você vai ter chegado ao término desta crise e então vai conseguir superar ela com facilidade, certo? Ou melhor, simplicidade. Eu gosto muito de dizer que as coisas são simples, não são fáceis, porque a gente gosta de dificultar. Mas, Thiago, me fala uma coisa, neste momento de crise, não é favorável se adaptar? Então, com certeza é favorável se adaptar. É você pensar no que fazer, em como o seu produto pode atender de uma forma diferente àquela demanda que existe hoje no mercado, certamente, tá? Mas uma coisa não está distante da outra. Porque o teu negócio não chegou onde chegou à toa. E ele também não vai deixar de existir da noite para o dia. Tá? Mesmo com a pandemia. Ele pode não estar existindo agora. Tem negócios que hoje estão operando zero. Mas a tendência é que ao retomar a normalidade do tempo, os negócios vão retomando e o equilíbrio entre as coisas vão retomando. Então, apesar de abrir uma nova frente, se adaptar e buscar uma inovação, você nem de perto deve esquecer de colocar em enfoque o teu core business, beleza? Mas assim teremos que investir nesse momento. Então, Betão, quando a gente fala de investimento, a gente pode falar de vários tipos de investimento, tá bom? Eu te aconselho a pensar em investir em questões relacionadas a investimento de tempo, não investimento de ordem financeira. Entendo que com investimento de tempo e com o time que você tem, que vai acabar encontrando uma ociosidade produtiva, você vai acabar produzindo coisas muito legais e assertivas que vão te ajudar a trazer muito resultado para o seu negócio, tá bom? Paula, chegou agora, o Wagner, boa noite. Bom, gente, estamos terminando. 1 minuto e 45 para encerrar nossa live. Sim, tempo. Pode investir, porque é o que a gente realmente mais vai ter agora, certo? Então, estamos encerrando aqui a nossa live, 1 minuto e meio. Eu queria agradecer muito mais uma vez o carinho e realmente a presença de vocês, né? Essas últimas semanas que passaram foram semanas bem intensas em relação à maratona da Academia Dono de Negócio, o lançamento do curso. Para quem não sabe, né? Para quem está aqui agora, eu consegui conquistar uma coisa muito feliz na minha vida, que foi formatar e desenvolver um curso. Esse é um jeito de traçar e definir pequenas metas que eu falei para vocês. Eu fiz no primeiro mês de pandemia, onde a gente estava bem perdido e não sabia o que fazer, né? Eu preferi canalizar minha energia e produzir coisas produtivas ao invés de ficar na autoflagelação e no sofrimento. E foi muito legal porque ele foi lançado. Se você tiver interesse, clica no link na bio, você vai entrar no site, você consegue ler, entender todo o prospecto do curso, ver se faz sentido para você, se inscreve. Se não, te peço um favor, vê se você conhece alguém que está na tua rede, indica e passa esse link para ela, eu vou ficar muito feliz e muito grato, né? E como vocês sabem, isso daqui realmente me realiza, me faz muito feliz estar com vocês aqui hoje. Estamos retomando a nossa pauta, né, tradicional de lives que estão diferentes, né, que antes a gente estava na maratona. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído positivamente na vida de vocês, no negócio de vocês, e com essas orientações, de fato, vocês consigam sair desta crise
que é, apesar de ser do macroambiente, ela inicia em você e na sua cabeça. Fechado? Um grande beijo, muito obrigado e até quinta. Tchau, tchau.